seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos estudar, meditar na doce palavra de Deus. E antes que leiamos o texto, como de costume, eu quero lembrá-lo que é muito importante que você se inscreva no canal para que você possa receber diariamente, de segunda a sexta-feira, as notificações e também os novos conteúdos que estamos sempre aprontando daqui para você. E também, se você já é inscrito, que você se lembre de compartilhar com um conhecido, fazer com que esta palavra seja difundida e alcance muitas vidas, certo? Dito isto, então é bom sempre lembrar que se você deseja meditar em um texto especial, se há algo que você gostaria de ouvir, uma meditação específica, então você pode fazer aí os seus comentários quando deixar o seu like e dizer, olha, eu queria uma palavra sobre o assunto X, e nós vamos estar atendendo aí na medida do possível, tá certo? Bom, ato seguinte, vamos partir para a Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 30, que diz o texto dessa maneira: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Bom, você já deve ter ouvido uma centena de vezes algum pregador meditar acerca desse texto. O texto fala sobre uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com uma hemorragia que não parava, já tinha gasto os seus bens, já tinha gasto o seu dinheiro com médicos, nada havia acontecido, e ela então decide por conta própria quebrar os protocolos, os parâmetros, a lei, o costume, enfim, ela quebrou tudo. Ela simplesmente resolveu tocar em Jesus. Isso parece ser uma coisa simples para os nossos dias, quando nós olhamos para as multidões de fãs que se aglomeram em volta de algum cantor famoso, de algum youtuber, de algum ator, enfim, alguém que seja famoso, jogador de futebol. Tudo que os fãs mais querem é tocar nessa pessoa, e muitos se deixam tocar, abraçar, chegar perto, enfim. Mas nos dias de Jesus, um homem que fosse líder, e que fosse um mestre, um rabi, como era considerado o Senhor Jesus, ele jamais poderia tocar ou ser tocado por uma mulher, principalmente uma mulher que estivesse com uma eterna menstruação. Ela era considerada impura pela lei, pelo costume da sociedade vigente, e por ser mulher e por não, enfim, provavelmente nem marido tinha, pela condição que ela tinha, a Bíblia não relata detalhes pormenores, mas é o que podemos compreender desse texto. Mas percebam, ao tocar em Jesus, o texto é muito claro, virtude sai dele e dá para ela uma nova condição, onde ela passa a ser curada. E Jesus, mesmo estando sendo tocado pela multidão à sua volta, ele diz, espera aí, mas todo mundo me tocou, mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Há um desejo, há uma fé, há uma esperança que não encontrei nos outros toques. Bom, o texto é sui generis, está aí, muito simples para você entender, mas o que eu gostaria de pensar com você nessa oportunidade é não somente as pessoas que desejam tocar nos seus ídolos, nos seus, enfim, aqueles que são queridos, mas o momento em que Jesus decide tocar em alguém. Você vai dizer, peraí, pastor, mas o senhor inverteu tudo aqui? Pois é, acontece que o Evangelho de Marcos é um evangelho que registra Jesus tocando pessoas pelo menos 6 vezes. E nestas 6 vezes em que Jesus faz o toque
dele especial sobre essas pessoas, alguma coisa acontece. Por exemplo, quando você olha para o capítulo 1 e para o verso 31, você vai encontrar Jesus decidindo tocar a sogra de Pedro. E o texto diz que ela estava ali com febre, enfim, estava acamada, mas quando Jesus toca a sogra de Pedro, ela é curada instantaneamente. É esse toque milagroso que nós muitas vezes clamamos, desejamos, porque precisamos do toque milagroso dele. E ele vem para tocar. Um pouquinho para frente, no versículo 41, ainda no capítulo 1, há um leproso que precisa de Jesus, que precisa de um milagre. Você sabe que a lepra, ainda hoje, ela tem tratamento, mas existem estágios avançados que não tem mais tratamento, enfim, a não ser alívio da cura, alívio dos sintomas. Mas a lepra naqueles dias, além de ser considerado pecado, era considerado alguém que estava condenado. E aí Jesus vai lá e decide tocar nessa pessoa. É preciso que você entenda, quando a Bíblia ela traz para nós dessa maneira: ninguém pode nada se do céu não lhe for dado. Entenda que os grandes atos, os grandes movimentos que acontecem em direção à solução de um problema nas nossas vidas, muito mais do que partir do meu desejo, da minha oração, do meu querer, da minha intercessão, partem do desejo de Deus. E aí você pergunta: tá, professor, então quer dizer que não adianta mais eu orar porque Deus vai fazer quando Ele quiser? Não, espera aí, você vai continuar orando. Você e eu vamos continuar clamando, intercedendo, pedindo, suplicando, desejando. Por quê? Porque esta é a nossa função, para aprendermos a confiar em Deus, para aprendermos a buscá-lo, para aprendermos a ouvir a sua voz, para aprendermos a entender o querer de Deus. Mas quando você assenta o seu coração e compreende que Deus cura quando Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, você passa a ser muito mais grato, porque hoje aí no planeta Terra quase 7 bilhões de pessoas, e de repente Ele desejou olhar para você. Isso é privilégio, isso é privilégio único. Deus desejou olhar para você como Ele desejou olhar para aquele leproso. Capítulo 5, verso 41 de Marcos, Ele decide curar a filha de Jairo. Ele decidiu, Ele disse: eu vou na tua casa, eu vou curar a tua filha. Quando Ele decide ir, quando Ele deseja fazer, é diferente. No capítulo 7, no versículo 33, é um surdo que recebe o toque de Jesus, e quando o toque de Jesus chega, muda a história daquele surdo, porque ele passa a ouvir. No capítulo 9, no versículo 27, tem um jovem possesso, cheio de demônios. As pessoas tinham medo. Hoje, se falar para muitos cristãos, inclusive, olha, tem alguém endemoniado, ele vai ficar com medo, ele vai correr, ele vai embora. Mas Jesus vai lá e toca naquele endemoniado, e ao tocar nele, Jesus restaura a sua vida. Quando nós olhamos para o capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 13, as crianças que eram repelidas, que os discípulos estavam colocando: vai, tira essas crianças daqui. Jesus decide tocar as crianças. O toque de Jesus é transformador, o toque de Jesus é restaurador, o toque de Jesus, ele vem para mudar a história de uma vida. E entenda, o Senhor Jesus é acessível a todas as pessoas, porque o seu toque, ele representa cura, ele representa purificação, ele representa nova vida, ele representa restauração, ele representa liberdade, ele representa bênçãos. Este é o toque especial de Jesus. Olha, Jesus está passando, quem sabe aí perto de você agora, está dizendo: eu quero tocar em você. Permita, abra o seu coração, permita que Ele toque em você, porque
quando Ele quer fazer, Ele fará, e não há nada que impeça. Mas se houver um casamento, um encontro de vontades, o fator alegria será muito maior. E o que é esse casamento de vontades? Deus decidiu, Jesus decidiu tocar e curar e transformar e mudar o cativeiro. E você estava pedindo para que isso acontecesse. E aí esse choque, esse encontro de vontades, ele será renovador, porque você poderá dizer a todos, através de um testemunho: eu pedi e Deus me respondeu. Qual é o outro Deus que faz isso? Qual é o outro Deus que é pessoal, que se assenta no alto e sublime trono, mas também se assenta no coração do contrito e quebrantado para vivificar, para curar, para transformar? Você não conhece. Por isso que o profeta, ele já escrevia: não existe um outro Deus, nunca se ouviu falar um outro Deus que faça estas coisas dessa maneira. Então, se nós temos um Deus que toca, e espera nele, confia nele, ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Deixa o toque dele chegar no teu coração também. Forte abraço, eu te encontro no próximo vídeo.